Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Hoje a gente devia ter começado o comentário do Diego Amorim com aquele barulhinho de UTI, sabe assim? Será? O PSDB tem uma sobrevida, ô Diego Amorim? Bom dia, bom começo de semana para você. Bom dia, Michele, bom dia, Mauro, bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM, bom dia especial também para quem nos acompanha pelo YouTube. Pois é, o PSDB tem uma reunião marcada para depois de amanhã, quarta-feira, aqui em Brasília, na sede do partido, para discutir o seu futuro. O problema do PSDB é que muitas vezes eles marcam uma reunião para nessa reunião decidir marcar uma outra reunião. Decidir que é bom alguma coisa é um pouco complicado. Mas o que está se desenhando é um PSDB muito pequenininho, não vou nem chamar de danico para respeitar a história do PSDB, mas é um PSDB pequeno, que certamente deve continuar a sua federação com o Cidadania para tentar garantir a chamada cláusula de barreira a partir da próxima eleição geral em 2026, que será mais rígida do que o que foi agora em 2022. Agora, o PSDB está numa situação bastante complicada. Nós estamos falando de um partido que teve Fernando Henrique Cardoso como presidente 2 vezes, Alckmin, José Serra e Aécio Neves como candidatos ao Palácio do Planalto e que neste ano de 2022 registrou os piores resultados eleitorais em 34 anos de história. Talvez o caso mais emblemático seja o de São Paulo, quando Rodrigo Garcia fica fora do segundo turno e assim o PSDB perde a sua hegemonia no maior e mais importante colégio eleitoral do país. No primeiro turno, para o nosso ouvinte ter ideia, o PSDB também diminuiu as suas bancadas federais e estaduais, ou seja, elegeu menos deputados federais e menos deputados estaduais, não elegeu nenhum senador e governador só foi eleito no segundo turno. Aí sim a gente fala de sobrevida do PSDB, porque o Eduardo Leite vira para cima do Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul e vira governador gaúcho novamente. Raquel Lira vence em Pernambuco, derrotando a forte candidata Marília Reis com o apoio do ex-presidente Lula, agora presidente eleito, e vira a primeira mulher governadora de Pernambuco. O Eduardo Riedel vence no Mato Grosso do Sul, e com isso o Eduardo Leite e a Raquel Lira, sobretudo esses dois, eles vão ser os grandes expoentes aí do PSDB por esses próximos 4 anos. Vale lembrar que tanto o Eduardo Leite como a Raquel Lira venceram as suas eleições nos estados sem declarar apoio presidencial nem a Lula nem a Jair Bolsonaro, ou seja, na prática, foram 2 políticos que conseguiram quebrar a polarização. A gente vinha falando aqui nas nossas análises nas últimas semanas que quem declarou apoio se deu bem nessa eleição, mas o Eduardo Leite e a Raquel Lira fogem a essa regra, eles são a exceção aí nessa eleição de 2022. Eu ouvi 2 expoentes do PSDB, o Alessandro Vieira, que é senador por Sergipe, não conseguiu se tornar governador lá no estado. O Alessandro Vieira não foi eleito pelo PSDB, foi eleito por outro partido, passou pelo Cidadania, hoje está no PSDB, é um dos poucos senadores tucanos, e ele nos fala um pouquinho para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM sobre a situação atual do PSDB. Vamos ouvir, por gentileza, o senador Alessandro Vieira. Ainda é muito cedo para definir caminhos do PSDB para o ano 2023 e para o futuro. O importante agora é ouvir a bancada, ouvir os governadores eleitos e reconstruir os diretórios para que você possa ter uma expectativa de desenvolvimento partidário. Eu aposto numa postura de independência, que apoia as iniciativas de reconstrução do governo brasileiro, mas sem uma adesão imediata. É uma questão ainda de avaliação por parte desses atores todos que eu referi, em especial a bancada federal. Muito bem. Para o Alessandro Vieira, portanto, cautela nesse momento no PSDB. Eu também ouvi o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Vigílio Neto sobre a situação do partido. Bom dia, Arthur Vigílio. O PSDB vai escolher o seu destino, ou continuar minguando
ou virar um partido que seja caudatário de outros partidos maiores e mais fortes. Tem que mergulhar nas suas águas mais profundas e reerguer, sair delas, emergir novo, diferente, igual ao que ele era. Um PSDB tem que ter a cara do Mário Covas, do Fernando Henrique e do Franco Montoro. Ele tem que voltar a falar em parlamentarismo. Você não encontra mais nenhum tucano que fale em parlamentarismo. Você tem que voltar a falar em reforma de uma coisa que está falida, que é a social-democracia. Foi um regime muito bom quando surgiu, enfim, mas se a gente olhar o histórico da Europa, a social-democracia fracassou em quase tudo que é lugar onde teve chance de governar. Eu sonharia com o PSDB que fosse capaz de convocar um grande congresso e esquecer emendas, pelo amor de Deus, não aceitar nunca emenda secreta, pensar no país, enfim. Não conheço outro partido da redemocratização para cá, e muito menos antes da República Velha, não conheço nenhum partido melhor, com mais acervo, com mais bagagem do que o PSDB. Então o PSDB precisa mudar, simplesmente mudar, voltar a falar nas suas principais bandeiras e ter um comportamento que é não passar a mão na cabeça de quem erra. Uma pessoa infiel tem que ser expulsa do partido. Uma pessoa que não se porte bem tem que ser levada à comissão de ética e penalizada. Não pode ser um partido que vá aos poucos se tornando partido de baixo clero, partido que vota na comissão, vota no plenário de acordo com uma vantagenzinha que possa levar aqui ou acolá. Um grande abraço, Diego. Muito obrigado. É um grande prazer falar com você sempre e com seus ouvintes. Muito bem, tá aí Arthur Vigílio Neto, que é do PSDB do Amazonas. Eu peço desculpa ao nosso espectador do YouTube, ele não é de Sergipe. De Sergipe é o Alessandro Vieira, o senador que falou anteriormente. Para concluir, eu trago aqui duas declarações, uma do Eduardo Leite, uma da Raquel Lira, que são importantes para a gente entender como vai ser o PSDB nesses próximos 4 anos. Saber como o PSDB vai se comportar diante do novo governo Lula vai ser fundamental para a gente ver o que o PSDB pode fazer em 2026, perdão. O Eduardo Leite, em um evento do MBL nesse fim de semana, disse que vai buscar uma relação republicana com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não vai passar pano se estiver levando o país para o caminho errado. Já a Raquel Lira, também nesse tom, disse que o que é certo agora, em entrevista à Veja, é que buscaremos uma boa relação institucional com o presidente. Então, vamos ver o que o PSDB vai fazer nesses próximos 4 anos. Lembrando, Mauro Michele, que o Eduardo Leite foi presidenciável, ganhou as prévias tucanas para essa eleição de 2022, mas não conseguiu viabilizar a sua candidatura e o PSDB acabou ali quase que liberando a bancada, mas oficialmente apoiando a candidata do MDB, Simone Tebet. É com vocês. Diego Amorim trazendo a análise e as informações do poder e da política todos os dias aqui no Nova Manhã. Obrigado, Diego. Até amanhã. Boa segunda para você. Boa semana. Até amanhã. Obrigada.